são as modalidades de financiamento? As modalidades de financiamento, elas são dentro da área de crowdfunding. Nós encontramos hoje 4 modalidades. Uma é para o financiamento, que é uma modalidade que não tem no Brasil. Outra é para recompensas. Quando você tem um produto que você pré-vende, você recebe dinheiro da crowd para depois entregar. E a terceira é de doação, que se reveste de caráter filantrópico. E finalmente a Equity Crowdfunding, que significa um sistema como o mercado de capitais, como se fosse uma mini bolsa de valores para as empresas se candidatarem e receberem investimento dos investidores, pessoas físicas ou jurídicas. Como definir cotas para a minha startup? Então, esse é o grande dilema, porque na realidade depende muito do estágio que a sua startup se encontra. Ela pode ser uma startup que está praticamente começando, que tem uma ideia boa, e esse primeiro capital é o capital semente, é o capital que vai ser dado por amigos e parentes, e também pode ser dado através da internet no sistema de equity crowdfunding. O valuation, dessa valorização dessas empresas, é uma ciência inexata. Então, na realidade, assim, quanto você precisa para você conseguir o seu primeiro produto viável? É 100 mil reais, é 200 mil reais? Então, você passa a estabelecer essa prioridade para você definir como é que você vai conseguir esse financiamento. Eu mencionei anteriormente o crowdfunding, mas na realidade existem outras formas de financiamento possíveis. Você tem organizações aqui no Brasil, como a Anjos do Brasil, que congrega os investidores anjos, que aqueles que fazem primeiro aporte nas empresas que estão nascendo, além dos Friends and Family, que a gente falou também, e, naturalmente, no estágio posterior, a própria Venture Capital, que é uma outra forma de você conseguir investimentos maiores no estágio posterior. Olha, na prática, a gente tem que comparar um pouquinho aquilo que está acontecendo lá fora e aquilo que está acontecendo no Brasil. Se você considera que aqui nós temos mais ou menos 2 anos, que as coisas começaram a aparecer na área de rede de apoio para as empresas e startups, lá fora isso tem praticamente mais de 20 anos. Então é uma coisa muito mais desenvolvida. Os investidores também estão aprendendo com esse processo. Então, na realidade, você tem cerca de 6 mil investidores anjo que começaram a trabalhar esse assunto mais ou menos há 2 anos atrás e que buscam naturalmente o maior retorno possível, como todo e qualquer investidor. Então você tem que ter muita habilidade de negociar com esse pessoal. Por isso que a alternativa de equity crowdfunding, que nós estamos colocando no mercado agora, já existem 3 empresas que fizeram captação, e é uma coisa muito recente, a gente tem uma interlocução diretamente com a CVM, é como se fosse realmente um mercado regulado. Em todo lugar do mundo funciona dessa forma. E aí você tem que aprender a preparar e planejar a sua apresentação para o mercado como se fosse um lançamento de uma abertura de capital de fato. E isso requer muita precisão e muita dedicação para que você venda bem a sua ideia. Existe hoje em dia uma certa profusão de eventos e iniciativas, como o Sebrae e outras iniciativas também privadas, fazem com que você tenha cada vez mais exposição dessas startups. É estimado pela Associação Brasileira de Startups, que também faz parte, como nós, da rede de apoio às startups, é que nós temos no Brasil cerca de 3 mil a 4 mil startups. Mas, na realidade, assim, é importante que esse movimento aconteça de maneira muito rápida, então tem que ter muita dedicação para que isso aconteça. Então, a qualificação é um ponto muito importante. O pessoal costuma dizer assim, a garra e a capacitação de fazer as coisas acontecerem, porque na realidade assim, para uma startup você não vai montar grandes áreas e departamentos e etc. Você tem que começar realmente a começar pelo cliente, começar pelo mercado, conseguir uma ideia que conecta a sua empresa com o mercado e a partir daí você consegue as coisas funcionarem.